gente, hoje nós temos aqui convidados que estão conosco. Gente, hoje tem encarnado, gente! Vocês acreditam? A casa tá cheia de encarnado, mas esses resolveram estar aqui conosco hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana, do Flor de Melissa. Eu sou Aparecido, meu marido. A gente está aqui hoje para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você é novo aqui, vai na playlist que tem os outros estudos. Nós estamos no capítulo 6, no item 5. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 4. O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhes respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Caridade e humildade. Tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, o que se faz contra o próximo se faz contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo amparo da equipe espiritual que ampara e coordena o trabalho desta casa, que proporciona o ambiente, a energização deste espaço, para recebermos todos os companheiros da espiritualidade que se achegam, que são trazidos pelos companheiros espirituais, abastecerem-se e se prepararem para continuar a sua jornada no plano espiritual. Obrigado hoje pelos companheiros que estão conosco, encarnados, que juntos nos apercebemos como espíritos que somos e nos preparamos intimamente, cada um na nossa necessidade, na nossa capacidade, para aproveitar a energia deste espaço, deste estudo de hoje e nos colocarmos como filhos compromissados com o amor de Jesus nos relacionamentos sociais, familiares, profissionais, lembrando-se que somos espíritos eternos e que estamos numa caminhada onde temos a oportunidade de transformar os sentimentos trazidos de vidas passadas que ainda incomodam os nossos espíritos, que ainda incomoda a nossa consciência, que ainda faz com que ficamos desalojados e que durante o estudo de hoje todos vigiemos os nossos sentimentos para conseguir a identificação do que é preciso transformar intimamente em nós. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então a gente vai dar continuidade ao capítulo 6. A semana passada a gente terminou de falar do Consolador Prometido. Nós falamos das revelações, né, que foram feitas, que estão sendo feitas para nós. E agora a gente vai começar as instruções dos Espíritos, que eu convidei a todos para fazerem a leitura, né, do Advento do Espírito de Verdade. Eu expliquei sobre o Consolador Prometido, sobre o Espírito de Verdade já nos vídeos passados. E essa parte eu acho que é uma das partes mais lindas do Evangelho, que é o Advento do Espírito de Verdade. Em
independente, né, a nossa curiosidade, a tendência a saber quem é o Espírito de verdade, ela é muito forte, mas independente de quem seja o Espírito de verdade, é muito linda as mensagens que ele vem trazer para nós nesse capítulo e em outros também, mas aqui nesse capítulo em particular é só o Espírito de verdade que traz as instruções. Eu gostaria de trazer reflexão quanto nós nos desviamos ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa existência, né, que somos espíritos eternos, o quanto nós nos desviamos do caminho reto, dos ensinamentos de Jesus, né? Porque ele veio trazer para nós que já estava, né? Já havia sido trazidas as leis de Deus, né? Quando a gente fala, né, quais são as leis de Deus, né? Quais são as leis de Deus? Gente, as leis de Deus são os mandamentos. Se eu seguir tudo aquilo ali, eu vou ter uma vida reta, né? Eu vou traçar um caminho reto. E então aquilo já tinha sido trazido. E aí Jesus veio para fortificar isso e para trazer ainda mais exemplos, né? Então o Evangelho sempre aberto ao acaso, que eu sempre falo que acaso não existe, a gente fala que é aberto ao acaso, né? Porque para nós vem ainda trazer ainda mais, né, essa questão, fora da caridade não há salvação. E sobre as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. Olha, não tem como vencer as más tendências se você não se prontificar a trabalhar contra o seu orgulho e seu egoísmo. Não tem outro caminho. E o quanto, né, e aí é uma reflexão íntima, particular, quanto ao longo da nossa existência nós vamos nos distanciando disso. Agora, eu acho que o mais importante é a gente sim identificar quanto nós estamos nos desviando, mas saber que sempre é tempo da gente voltar. Não importa o quanto eu me desviei, o quanto eu sair fora do trilho, né? O que importa é que ele está ali para mim, pronto, me esperando. Então é só eu ter boa vontade, bom ânimo e voltar. Só que a gente tem as nossas tendências, nós somos tendenciosos, né? Sempre, cada um na sua particularidade, um na maledicência, o outro na vaidade, o outro na inveja. Então a gente vai se escorando ali na nossa zona de conforto e continua praticando o que nos tira desse trilho. Então aí entra o que eu sempre falo, né, da boa vontade, do bom ânimo, né? A gente tem que ter força, né? A gente tem que querer, né? Tudo na vida a gente tem que querer, né? Se a gente não quiser sair desse caminho tortuoso, e o mais importante, o caminho tortuoso que nos provoca dor, que nos provoca sofrimento. É um caminho que traz para nós todo o sofrimento que a gente tem na Terra. Porque se a Terra é um planeta de provas e expiações e ela tem que passar por isso, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, então tem que passar por essas fases. Só que ela pode ficar mais ou menos tempo nesse sofrimento, né? Então, se ela está, se ela está, a Mari está desesperada, gente, a Francisca está desesperada. Se ela está mais ou menos tempo nesse caminho, é porque a gente não está tendo boa vontade de transformar. Se a gente está nesse mundo de dor e de sofrimento, é porque a gente está tendencioso a provocar as nossas dores e os nossos sofrimentos. Eu falei nos estudos passados que a gente, que nós somos vítimas de nós mesmos, né? Que nós
provocamos todos os nossos sofrimentos. E isso é fato, né? Isso é um fato e é um fato difícil de ouvir. Algumas pessoas até me questionaram com relação a isso, que não concordam com esse posicionamento de que nós provocamos todos os nossos sofrimentos, que tem algumas pessoas que provocam sofrimento em nós. Só que aí a gente tem que se aprofundar e a gente tem que ver que, por exemplo, pegar o exemplo maior, né? Que a gente falou aqui, Jesus, e aqui a gente está falando de um espírito de luz que trouxe para nós essa instrução. Jesus, quanto ele não passou no Calvário, o que ele vivenciou? Imagina o sofrimento daquele ser. Toda vez que eu vou estudar a crucificação de Jesus, eu choro, toda vez, porque eu falo, meu Deus do céu, é Jesus, sabe? É o cara que ama a gente, é o cara que olha por nós, é o governador do planeta, olha o que o cara passou, né? E mesmo assim ele estava na cruz pedindo para que Deus perdoasse aqueles que estavam fazendo. Então, ele sofreu, ele teve dor, só que ele não transformou aquela dor em sofrimento, ele não transformou aquela dor em revolta, em, como que chama aquela palavra quando a gente, vitimização. Ele não transformou aquela dor em ressentimento, em mágoa, exatamente. Então, o que a gente faz é ficar remoendo as coisas. Então, né, para quem tem a dúvida, quando alguém faz alguma coisa com a gente tem que ver o que a gente vai fazer com aquilo que a gente recebeu. Porque a gente fica remoendo, a gente fica revoltado, a gente fica se achando o injustiçado. O que é que a gente vai provocar? Se o Aparecido me xingar, eu vou ficar muito triste, porque eu amo o Aparecido me xinga, o que vai acontecer? Uma dor. O que eu transformo nisso? No que eu transformo essa dor? Eu transformo essa dor em mágoa, em revolta, em vingança, ou me vingar de Aparecido? Ou em exemplo para que o Aparecido não me xingue mais, porque ele vai ver a minha demonstração de tristeza, Exatamente. Então, agora aí você tem a escolha de fazer com o próximo aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Então, o que vai acontecer? Vai doer em mim. Não é fácil. Vai doer. Só que aí que entra também o outro questionamento que eu falo. Gente, a dor, ela não tem como. Você não tem como fugir dela. Ela vai vir. No planeta de provas e expiações, e na condição espiritual que a gente se encontra, a gente vai ter que passar pela dor. Agora, eu não preciso sofrer. Então as pessoas falam assim, impossível. Isso também é outra coisa, impossível. Gente, eu não estou falando isso porque eu consigo fazer, por favor. Eu estou falando porque eu estudei, mas não é que eu já transformei. Eu não sou a pessoa que tem a dor e não sofre, eu sofro demais, tá? Então, para ficar bem claro. E aí Aparecido me xinga, e o que eu faço com isso? No que eu transformo isso? Então, problema dele que me xingou. Ele vai ter que resolver isso. Ele vai ter que dar conta disso. Depois que ele trouxe para mim, aí o problema é meu do que eu vou fazer com isso. Até porque o que eu tenho que fazer com a câmera para ver se ela está gravando? É só olhar, pode falar, Lucas. Até porque se tem uma retaliação na dor que foi causada por você, aí eu acho que percebo que se inicia um ciclo. Sim. E aí é uma retaliação atrás da outra, uma atrás da outra, vai depender de um quebrar. Exatamente. Isso acontece muito e aí entra a questão do orgulho. E entra a questão da gente sempre esperar o outro quebrar. É por causa do orgulho. É isso. Né? Porque é aquela coisa assim, eu não vou dar o braço a torcer. E quando a gente está enxergando que o ciclo precisa ser quebrado e a outra pessoa que a gente está esperando que quebre não quebra, a responsabilidade não é da outra pessoa, ela é nossa, porque ela ainda não teve o despertar dela.
Nós já temos o despertar, mas ainda por causa do nosso orgulho não damos o primeiro passo. E aí também a gente precisa de esperar, não adianta se cobrar. Uma hora a gente vai conseguir fazer aquilo, ou o outro vai também ter o despertar dele. Então é bem complexo essa questão mesmo de você falar de sentimento e de relacionamento com o outro, porque a gente enxerga o que precisa ser feito. E aí, eu falei isso no estudo assim, passado atrasado. A gente enxerga que tal coisa precisa de ser feita, mas a gente sempre coloca, o outro precisava de fazer aquilo. A gente sempre faz isso. Aí a gente não enxerga que, na verdade, somos nós que precisamos fazer, porque nós já estamos tendo o despertar que precisa de ser feito. É porque a gente tem a tendência a colocar a responsabilidade das coisas nas costas de alguém. A gente sempre tem essa tendência. Eu falei nesse capítulo do que o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, traz para nós, que é nós pegarmos a responsabilidade de tudo que nos acontece. Nós pegarmos a responsabilidade de todos os nossos sentimentos. Se eu tenho mágoa e ressentimento, não é porque o outro fez tal coisa para mim, é porque eu tenho a tendência a ser uma pessoa magoada. Até porque mesmo depois que a gente percebe e tal, e assumir a responsabilidade é difícil, porque mesmo que a gente saiba o que tem que fazer, a gente não consegue muitas vezes. E aí se frustra. Sim. E aí tem mais dor. Sim. Aí você lidar por mais carga. Exato. Uma carga que se assume. E aí é o que eu falo, que vai ficando dor em cima de dor, sabe? E aí o que você falou, que a Juliana estava falando no começo dessa questão de nós sermos vítimas de nós mesmos e a gente está num quadro e a gente não conseguir fazer, é justamente isso que você está dizendo. A gente está tão acostumado com aquilo que a gente não consegue enxergar, que se a gente sair daquela situação, por mais que seja difícil sair, mas depois vai aliviar e a gente vai conseguir ter um norte para comer. Não vai ser fácil, mas a gente já vai ter os dois sentimentos, sabendo que ou eu vou voltar a ser aquela pessoa, fazer aquilo que eu fazia, ou eu vou continuar me esforçando, porque por mais difícil que seja, está melhor do que era antes. Eu consigo agora me abastecer de uma forma diferente. Como a gente vive numa sociedade onde tem pessoas de diversas maneiras, e nós também temos os nossos sentimentos que a gente não consegue trabalhar, a complexidade de nós equilibrarmos isso, que é o que a gente fala sempre nos estudos aqui. Como que eu vou dar conta de assumir qual é o meu verdadeiro sentimento quando eu estou relacionando com uma pessoa? É muito complicado, porque na maioria das vezes, até quando a gente está fazendo o bem, a gente está fazendo por algum interesse. A gente está fazendo a caridade, a gente está fazendo por algum interesse. Mas tá bom. Mesmo que seja por interesse, Deus já está pesando, porque uma hora a gente vai conseguir não mais fazer por interesse. A gente vai conseguir fazer por desprendimento, fora da caridade, porque a gente vai enxergar que fora da caridade não há salvação. E qual é essa caridade? É a caridade em todos os aspectos. Não é só a caridade de dar um prato de comida, a caridade de ouvir uma pessoa que está passando por uma dificuldade e ser verdadeiro, porque eu falo isso, quando a gente fala sempre, agora que está gravando os estudos, tem que tomar mais cuidado para falar, porque às vezes parece para algumas pessoas que o que a gente está falando é porque a gente faz. Não, porque a gente estuda antes e a gente se prepara para falar. Ou algumas coisas a gente já está começando a enxergar. Eu era uma pessoa, há anos atrás, que acho que ajuda no exemplo para contextualizar a lição, que muitas pessoas vinham falar comigo, depositavam em mim a expectativa de que a vida delas melhorasse. Olha como que Deus ele é perfeito. Existia uma energia em mim que atraía essas pessoas com que elas viessem se abastecer. Só que eu não estava aproveitando em nada, porque muitas vezes as pessoas falavam, choravam, e o meu pensamento estava em uma outra coisa. E no final da conversa eu falava alguma palavra que de alguma forma a espiritualidade intuía para que fosse falada, a pessoa levantava e eu continuava fazendo aquele assunto.
sem caridade. Então, assim, até nisso a gente perde a oportunidade de nos transformarmos, de nos melhorarmos. Peraí, a pessoa vai vir falar, então para tudo que você está fazendo e se compromete verdadeiramente, com o ouvido sincero, com o coração compromissado com aquilo. E muitas vezes a gente não faz. A gente está ouvindo a pessoa e a gente já está pré-julgando que, nossa, mas essa pessoa também é por isso que ela está passando isso. Aí você está aqui, ó, na cabeça. Ela está passando por quê? Está fazendo tudo errado. Mas não está nada. Seria aquilo, você realmente ouvir, não somente escutar, né? Exato. Ouvir, sentir, e aqueles minutos você direcionar para aquela pessoa. Então isso daí é caridade. Então precisa da caridade material, precisa de todas, mas a caridade moral é o que faz com que nós consigamos transformar os sentimentos que nós também não temos eles resolvidos dentro de nós. E para dar continuidade, a gente tem que vencer na nossa incredulidade, vencer essa barreira. Infelizmente, né, tantas pessoas têm, né? Porque a gente precisa pensar, compreender que não tem outro caminho senão o da instrução e da prática. A gente está aqui hoje conversando sobre os ensinamentos de Jesus, conversando sobre as leis de Deus, fazendo uma reflexão sobre isso, olhando para dentro de nós, cada um aí na sua condição. A gente tem que mover uma vontade interna, né? Que Para não é largar fácil, né? o que a gente estava fazendo, para sentar aqui, parar esses minutos e fazer isso. A gente tem que se instruir, porque a gente estava até conversando sobre isso ontem, né? Do quanto uma pessoa que não tem o conhecimento, do quanto uma pessoa que é ignorante, não no sentido pejorativo, mas no sentido de não ter conhecimento, pode fazer as coisas erradas, né? Como na questão da pandemia, né? Uma pessoa que não tem instrução e acha que não tem problema sair sem máscara, por exemplo, né? Então essa pessoa ela acredita que está tudo bem, que não tem problema nenhum. Então ela precisa se instruir, né? Para ela poder fazer o que é certo. Então a gente está aqui de certa forma escolhendo o caminho da instrução. Então ele coloca aqui que a gente precisa se instruir, que a gente precisa se amar, que a gente não vai conseguir trilhar um caminho de amor, de caridade, vencendo o nosso orgulho, vencendo o egoísmo, se a gente não tiver essa força para ir buscar a instrução. É lógico que existem milhares de pessoas que estudam um monte e são cheios do conhecimento e que não praticam. E existem aqueles que não têm conhecimento nenhum, que mal sabem ler e que têm um amor verdadeiro dentro de si, né? É claro. Mas como a gente, né, quem seguiu os outros estudos, como a gente vem falando de uma nova era, de um novo tempo que se abre para nós, esse novo tempo ele está trazendo para nós a oportunidade da gente poder pegar as nossas duas asinhas e fazer crescer da mesma forma, que é conhecimento que a gente já tem, a tecnologia, tudo que a gente está tendo, que está sendo trazido com o amor, né, com a moral. Então a gente poder fazer essas duas asinhas ficarem mais ou menos do mesmo jeito para a gente poder voar, a gente poder levantar voo e não ficar penso, né? Porque quem voa com uma asa maior que a outra acaba caindo. Né? E ele traz também que todas as verdades se encontram no cristianismo. Então, para a gente seguir o caminho do Cristo, para a gente seguir os exemplos de Jesus, né? Outra coisa que que eu gostei, gosto muito quando eu leio, crede, amai e meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Então, para a gente ficar bem atento, para a gente ver bem o que a gente busca, a gente falou bastante, né, o que está buscando, o que você está buscando, o que você procura, né? Então, para a gente não se entregar aí
as utopias, né, as coisas sem sentido, para a gente ter sempre tudo que a gente procura embasado numa fé lógica, uma fé raciocinada, algo que tenha sentido, que faça realmente sentido, que seja verdadeiro, né? Verdadeiro, que seja verdadeiro. Então foi esse o estudo de hoje. Eu gosto, assim, acho que vai ficar até cansativo, né? Eu ficar falando tanto, mas eu gosto muito dessa parte do Espírito de Verdade, essa mensagem. A semana que vem eu leio a mensagem, ela foi trazida, estou fazendo isso para aguçar a curiosidade das pessoas, elas pegarem o Evangelho. Né? Ela foi trazida, gente, através de um médium em Paris, em 1860. Busquem também a palestra do Haroldo Dutra, que fala sobre o Espírito de Verdade. Ele fala quem é o Espírito de Verdade e é muito interessante. Então foi isso que a reflexão para essa semana fica essa, que a gente possa... É assim que elas brincam em casa. Meu Deus. Gente, tá cheio de bicho aqui. A casa dos bichos. Então, a reflexão para essa semana é essa, que a gente possa ver o quanto nós estamos nos distanciando dos caminhos do caminho que Jesus colocou para nós, né? Desse caminhar que a gente pode fazer, que é tão bonito. Pelas nossas escolhas. Pelas nossas escolhas. Né? Pelas nossas escolhas. Que a gente assuma a responsabilidade de todas as coisas na nossa vida. Então vamos elevar os nossos pensamentos, nos entregando a essa energia benéfica, pedindo a espiritualidade que nos abençoe, que abençoe a todos que estão nesta casa hoje, a todos os irmãos trazidos aqui pela espiritualidade, que de alguma forma necessitam de Jesus em seus corações, necessitam do despertar e que todos possam receber as boas energias que são colocadas nesse momento para nós e que nós tenhamos condições de receber essa energia. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade desta vida. Obrigada por esta casa, por esse estudo. Obrigada, Deus, por nos dar saúde, por nos dar perfeição para que nós possamos trabalhar as nossas dificuldades. Que nós tenhamos sempre boa vontade, bom ânimo. Que tenhamos muita coragem, Senhor, coragem de trabalharmos incessantemente contrários ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, que trazem sempre muita dor na nossa jornada e no nosso caminho. Que nós possamos trilhar um caminho de luz, um caminho de auxílio mútuo uns com os outros e de mãos dadas que possamos crescer cada vez mais rumo à luz divina. Os bastidores. Olá pessoal, bom dia, estamos aqui para fazer mais um Parece claro. Acabou. Pronto, acabou. Vai, grava logo, comer isso aí.